aí, pessoal, tudo bom? Gente, olha só, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o romantismo. Nós estudamos na parte da poesia que o romantismo foi dividido em 3 gerações, lembram? Primeira geração, totalmente adocicada, né? Que tinha desejos nacionalistas, enfim. Segunda geração, chamada mal do século, foi também chamado de ultrarromantismo. E a terceira geração, que vai ser conhecida como a geração condoreira, certo? Então, poesia dividida em 3 gerações. Na prosa, nós vamos ter uma divisão um pouquinho diferente, tá? A prosa ela vai estar dividida entre romance urbano, romance histórico, romance indianista e romance regionalista, tá bom? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o romance urbano. O que foi o romance urbano e quais foram as obras ou quais são as obras que compreendem essa parte. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o romance urbano. No romance urbano nós vamos ter 3 autores que se destacam. Nós vamos ter Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e o nosso querido José de Alencar. O que é que se tratava no romance urbano? Primeiramente, a vida na corte, os encantos, os desencantos de se estar na corte. Esses romances, eles eram escritos em folhetins, eles tinham uma periodicidade semanal ou quinzenal, então eles eram escritos, os autores escreviam uma parte, expunham lá para as pessoas, para os leitores lerem. Aí, dependendo da aceitação ou não do que o público desejava, os autores iam trabalhando em cima disso, certo? O que mais nós vamos ter? Nós vamos ter uma idealização, um nacionalismo, um medievalismo e o herói idealizado, tá? Então, bastava ter um casal de apaixonados, um probleminha aí, uma dificuldade para andar nesse romance. E aí, as intrigas, enfim, da corte, nós tínhamos aí, então, um belo romance para ser lido. O público estava cada vez mais exigente no Brasil, certo? As pessoas estavam, então, se desenvolvendo aí e as pessoas estavam querendo algo que fosse mais apimentado, né? Mais interessante, certo? Então, o romance urbano ele tem essas características. Muito bem. Joaquim Manuel de Macedo é o nosso precursor. Ele se formou médico, mas ele tem aí uma veia literária, tá? Ele não desenvolveu assim uma obra assim totalmente qualificada no sentido de muito bem elaborado. Ele queria somente satisfazer os gostos do seu público. E ele escreve o primeiro romance brasileiro chamado A Moreninha, certo? Nesse romance, a gente tem aí uma certa dificuldade, né? Nós temos um moço aí, o Augusto, todo apaixonado, namorador. Ele apaixonado, assim, por estar com uma e outra, porque, na verdade, ele não queria se prender a nenhuma moça. E aí, então, ele é estudante de medicina, junto com outros estudantes, e eles saem, né, da cidade do Rio de Janeiro e vão para uma ilha. E lá, então, eles fazem uma aposta. Os colegas dizem, todos eles querem, né, se apaixonar e tal, e o Augusto diz que ele não quer. E eles apostam que o Augusto vai sim se apaixonar, e se ele se apaixonar, ele vai ter que escrever, então, um poema. E o que acontece? Chega lá, ele conhece uma menina, né, a Carolina, e, enfim, todas as pessoas que estão ao redor, né, tias, avós, então, ele ali começa, então, a se desenvolver, então, a narrativa. E numa certa tarde, né, era um final de semana que eles iam passar um feriado lá, numa das tardes eles saem, assim, a conversar, né, com a avó da Carolina, e ele começa a contar e tal, a sua história, com a sua bela, né, uma paixão que ele tiveram na infância, ele estava adolescente, a menina ainda na infância, enfim, e assim desenvolve essa trama, tá? Um romance bem nosso, esse grupo está assumindo cada vez mais características brasileiras, eu não vou cantar o final, é para tu sentires vontade de ler, tá bom? É de Joaquim Manuel de Macedo também a obra O Moço Loiro e Luneta Mágica.
O nosso próximo autor é Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, ele cria a obra Memórias de um Sargento de Milícias. A obra de Manuel Antônio de Almeida não é nada, não tem muito a ver aí com Joaquim Manuel de Macedo. Manuel Antônio de Almeida, ele pega pessoas da realidade, ou seja, da periferia, põe lá personagens planas, tá? Ele não tem, assim, muito interesse em entreter o leitor com as conversas dos seus personagens, coloca lá pessoas comuns e pessoas com uma personalidade aí meio duvidosa, tá? O que vai totalmente contra o que os burgueses da época queriam, porque a burguesia, né, ela queria, assim, aquele romance chazinho adocicado que o Joaquim Manuel de Macedo havia construído. Mas Manuel Antônio de Almeida, ele vai totalmente ao oposto do que o público da época desejava. Já José de Alencar, ele vai trazer à nossa literatura uma rica literatura, uma rica produção. José de Alencar, ele escreve nos 4 tipos de romance. Ele escreve no romance urbano, no romance histórico, no romance regionalista e no romance indianista. A obra de José de Alencar no romance urbano é a obra 5 Minutos, a obra Lucila e a obra Senhora. Na obra 5 Minutos, o autor vai falar sobre uma atividade bem corriqueira, que seria estar numa rodoviária, pegar um ônibus e uma paixão desenfreada que o personagem aqui nutre por uma personagem que ele, ao olhar o ombro, ao sentir o perfume, ele se apaixona e se encanta. E aí ele começa, né, a perseguir essa personagem por onde ela vai e tal. E o ambiente é a corte, né, é o Rio de Janeiro. Então ele conta ali, apaixonado vai atrás da sua apaixonada. Cita também um trecho, né, aqui da Europa, né, fazendo assim essa remontagem do Brasil, construindo uma identidade, mas também ainda tendo aí um vínculo com a Europa. Na obra Lucila, ele traz uma personagem super comum, extremamente comum para a época, uma prostituta, e essa personagem, ela vai ter assim os seus encantos e uma explicação do porquê ela ser uma prostituta, enfim. Então ele vai trazer um tom romântico para algo que para a época, né, não era tão apreciado assim. Que mais? Senhora. E na obra Senhora nós vamos ter aqui também essa romantização, mas nós vamos ter um castigo a uma pessoa que só tinha interesses financeiros, tá? Então aqui nós vamos ter a Aurélia, ela dando uma lição em Seixas e a gente vê aí uma trama, né, se desenvolvendo, mas voltada também para o final feliz, como toda a nossa obra aqui do romantismo. Tá certo? Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido e que vocês tenham sentido muita vontade de ler as obras que aqui foram apresentadas, tá certo? Um abração, até a próxima!